Então, por que um cultivo da espiritualidade é importante nesse momento? Porque a pandemia provocou na gente, em todos nós, em diferentes ritmos, uma crise existencial, uma crise de solidão, e nos fez perceber aquilo que o Papa Francisco dizia daquela celebração tão forte, quando estava no pico da pandemia em Roma. Ele dizia: nós estamos todos no mesmo barco. Talvez estejamos em barcos diferentes na hora de enfrentar a situação, mas essa consciência de que nós estamos no mesmo barco nos leva, eu acho, que a uma espiritualidade cada vez mais planetária. Irmão Afonso Murad, teólogo, ambientalista, amigo querido, eu gostaria que você fizesse uma reflexão hoje sobre a espiritualidade nesses tempos tão turbulentos que nós estamos vivendo. Como viver uma espiritualidade profunda, reflexiva nesse momento? Olha, primeiro é bom a gente saber que ninguém é doutor nesse assunto. Nós todos e todas somos peregrinos. Vivemos a possibilidade de traçar um caminho espiritual e nós vamos compartilhando as nossas experiências, as nossas descobertas. E diríamos que o tempo de hoje, com todo o desafio proposto a partir da Covid, da pandemia e tudo que ela provocou, nos põe diante de uma encruzilhada. Ou a gente vai sair dela melhor, mais humano, ou vai sair mais egoísta ou mais indiferente. E aqui eu creio que se põe o tema da espiritualidade, entendida como esse processo de cultivo da interioridade. Portanto, a espiritualidade tem um caminho para dentro, que é a gente se descobrir à luz de Deus com o nosso lado luminoso e também o nosso lado tenebroso, e cultivar mais o lado luminoso e lidar com o lado tenebroso. Então, a espiritualidade tem um caminho para dentro. A espiritualidade tem um caminho, eu diria, circular, que é a gente integrar as diferentes dimensões que nós temos, as nossas pulsões, desejos, projetos de vida. Então, nesse sentido, é uma espiritualidade que não separa corpo de alma, mente de espírito, pessoa de indivíduo, mas, ao contrário, nos propõe a superar essa fragmentação da qual nós somos, ao mesmo tempo, vítimas e agentes. E a espiritualidade é um caminho que nos leva para fora. Por quê? Quando somos pessoas iluminadas, essa luz de Deus transparece. E a gente ajuda a criar essa grande corrente do bem, à medida que também a gente vai florescendo como seres humanos junto com as outras criaturas. E eu acho que isso que é belo no cultivo da espiritualidade, que ao mesmo tempo que a gente cultiva a interioridade, o silêncio, a meditação, a oração, e para nós cristãos é esse confronto constante com a palavra de Deus, ligando a palavra de Deus com a nossa vida, a gente também vai se conectando cada vez mais com a humanidade, com o planeta. Então, também eu penso que a pandemia nos leva a nos perguntar que tipo de espiritualidade a gente quer ou vai cultivar. Alguns não querem cultivar espiritualidade nenhuma, ou seja, vão vivendo do mesmo jeito. Passam pela crise como se ela não tivesse sido uma oportunidade. Continuam a viver no mesmo sistema, o que é pior,
né, se prevê que, ao final da pandemia, o consumismo vai aumentar, ou durante ela, porque as pessoas, com esse vazio existencial que provoca, tendem a consumir mais, a comprar mais pela internet. Mas aqueles e aquelas que dizem assim, peraí, há um momento que me chama a cultivar mais a interioridade, a buscar uma integração do meu ser, a me sentir em empatia e em sintonia com a humanidade inteira, principalmente aquela que mais sofre. Então, ali se dá a oportunidade de cultivarmos uma espiritualidade integral, uma espiritualidade que nos faz florescer como indivíduos e como sociedade. Murad, é muito interessante e importante isso que você está dizendo. Muitas pessoas sentem essa necessidade e percebem essa oportunidade de um momento para voltarem-se para dentro de si mesmos, para reverem muitas coisas, para buscarem novos sentidos, mas muita gente não sabe também fazer isso. Vivem, né, assim, momentos de angústia, de medo, de toda essa situação que nos rodeia, que nos envolve. Você poderia, não sei, indicar caminhos ou fazer uma reflexão sobre isso? Como que nós podemos cultivar essa espiritualidade no nosso dia a dia? Vamos lá dar algumas dicas. Primeiro, a gente aprender a lidar com os nossos medos, temores, né? Ter consciência deles. Isso é fundamental. Não nos enganarmos, não escondermos isso. Depois, é fundamental a gente arrumar algum momento no dia para esse mergulho na interioridade. Para algumas pessoas pode ser ao levantar, para outros pode ser no intervalo do meio do dia, para outros pode ser antes de dormir, mas aquele momento é que a gente se coloca de fato diante de Deus e diz, no todo eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Então esse colocar-se, buscar silenciar, e esse silenciar não é fácil, principalmente para quem é muito agitado e tem a mente muito dispersa, é difícil, mas é possível. E se a gente vai fazendo um caminho, cada dia mais, a gente vai fazendo grandes progressos. Então, é colocar-se numa postura de oração, fazer silêncio, desligar todos os barulhos, deixar o celular longe, respirar e colocar-se na presença de Deus. Para nós cristãos é muito importante esse confronto com a palavra de Deus, com a Bíblia. Abre o texto bíblico, leia o texto, imagine as cenas, deixa primeiro o texto falar, para depois você falar. Os católicos estão muito acostumados à oração vocal, né? E falando. A oração vocal também tem seu lugar, mas essa oração do silenciar é muito importante, porque ela nos coloca em sintonia com Deus da vida. Então, ao mesmo tempo que a gente presencia que Deus está no mais íntimo de nós pelo Espírito Santo, Ele também está fora de nós porque pode nos propor algo, nos oferecer algo. Então, essa meditação com a palavra é muito importante. Outra dica legal é a gente recitar cantos, refrões que a gente conhece. Porque, à medida que a gente recita esses cantos, esses refrões, a gente vai silenciando a mente e vai entrando em sintonia com Deus. Há muitos desses refrões disponíveis na internet que você pode ouvir, cantar, e aí vai entrando nesse ritmo. Para quem consegue orar com a oração vocal, né, que é a repetição de algumas palavras, no caso cristão, os salmos, para os católicos, aquelas orações tradicionais, para quem é de outra tradição religiosa, os mantras, eles também nos ajudam a entrar nessa conexão e sair dessa turbulência que a gente vive na mente. Então, primeira dica é criar o espaço interior cada dia. Você não pode cada dia, cada 2 dias, mas isso é fundamental. Segunda dica é o seguinte: controle o seu celular. Por quê? O acesso ininterrupto ao celular, toda hora querendo ver mensagens,
faz com que a nossa mente fique sempre agitada. Então, determine os horários que você vai ter acesso ao seu celular. Não faça do último momento da sua noite ou do seu dia momento de ficar vendo o celular. O último momento é para a gente ir apagando as luzes para poder dormir bem. E quem sabe essa meditação final com a respiração vai nos conectar mais e melhor. Outra questão importante, nós estamos perguntando como cultivar a espiritualidade. Eu creio que é cultivar o sentimento de gratidão. Agradecer a Deus e às pessoas. Agradecer a nossa ancestralidade, aqueles que estão vivos, né? Pais, tios, todos aqueles que compõem o nosso núcleo familiar, que tem seus defeitos também, tem suas falhas, mas eles nos trouxeram a vida. Agradecer aqueles amigos que estão e amigas que estão mais próximos. Agradecer o alimento que a gente toma, o ar que a gente respira. Essa atitude de gratidão nos faz felizes com a vida e nos faz também diminuir a nossa ansiedade. Então, exercitar a gratidão. E para quem cultiva a espiritualidade cristã, os salmos são uma experiência belíssima de gratidão. Quanta coisa a gente pode começar com os salmos e continuar agradecendo a Deus. Então, a gratidão é fundamental, porque ela nos faz expressar a alegria de estar vivos e participar da comunidade da vida. E teria outras dicas. A outra, eu penso que é a empatia com a dor do outro e dos outros. Uma espiritualidade libertadora, planetária, não pode ser só uma espiritualidade individualista que a pessoa fica buscando a sua paz interior. Isso é importante. Mas ela nos conecta com os sofrimentos e as conquistas dos outros seres humanos. Ela nos conecta com a dor daqueles que perderam os seus entes queridos na pandemia. Ela nos conecta com as grandes lutas da humanidade pelos direitos fundamentais, a luta das mulheres, dos negros, dos pobres, toda a questão de gênero. Então, ela vai nos conectando e nos faz perguntar: qual é a contribuição que eu posso dar nesse momento? Pode ser pequena, mas ela é importante. Então, por isso que eu vejo que a espiritualidade, ao mesmo tempo, nos conecta interiormente com a gente mesmo, nos conecta com o Deus da vida, nos conecta com os outros e com esse planeta tão belo e também tão sofrido com os impactos ambientais. Mas isso é uma conversa para outro dia. Irmão Afonso Murad, muito obrigada por essa reflexão tão bonita, tão profunda e que eu acredito nos abre perspectivas para podermos vivenciar realmente a espiritualidade nesse momento atual. Obrigado. Um abraço para você que nos acompanha aqui.